Na sessão, então, de hoje, a gente continua falando sobre superdotação, que se você não viu, dá uma olhadinha ali na sessão anterior, que eu vou estar explicando melhor sobre algumas coisas da superdotação. Só que agora eu quero falar para vocês sobre o funcionamento, como ele pode aparecer em diversas fases, né, da vida. Olá, sou a Fernanda Siqueira, sou psicóloga. Então, na sessão de hoje, a gente vai falar sobre como o funcionamento, né, de uma pessoa superdotada pode estar aparecendo em diversas fases da vida. Então, por exemplo, ali na fase do bebê, então pode aparecer como uma atenção intensa, uma reação forte também ao ambiente, uma sensibilidade alta a sons, a cheiro, a clima emocional, né, ali da casa, a questão, uma sensibilidade a mudanças muito forte. Assim, não é um diagnóstico, né? Mas podem ali ser um sinal de algum funcionamento que foge um pouco do padrão, né? Agora, na criança, ela pode então aparecer como uma curiosidade intensa, sabe essas crianças curiosas? Eu não tenho diagnóstico de superdotação, mas vou dar um exemplo que talvez acho que caiba aqui. Eu sempre tive muita curiosidade sobre as coisas. Eu sempre quis entender os porquês, tanto é que lá nas primeiras sessões ali eu falo um pouco sobre mim, que se você não viu, pode ir lá ver. E eu sempre quis entender os porquês das coisas, né? Então, eu sempre fui muito atenta a detalhes muito pequenininhos, né? E aquilo me chamava atenção. Então, às vezes, pode ser nesse nível, assim, coisas muito pequenininhas que já geram uma atenção gigante. Eu, Fernanda, quando eu vou jogar, que eu gosto também de games, né? Eu tô jogando ali Life is Strange. E eu vou vendo ali que tem um monte de coisa que eu posso observar no cenário. Eu não vou fazer a missão logo de cara. Eu vou querer ver cada detalhe ali, eu vou querer ler. Então, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Desde criança eu sou assim. Então, a criança ela também pode perguntar coisas muito profundas sobre, sei lá, por que que nós existimos, né? Qual que é o sentido da vida? Então, para uma criança, se a gente pensar que esse tipo de pergunta é uma coisa ali que talvez na adolescência, num adulto, né, que é mais comum de acontecer, quando a gente escuta de uma criança assim, caraca, né, dá até essa reação de choque, né? Ela também pode ter facilidade de aprendizagem, então, principalmente em coisas que ela se interessa muito, que desperta esse interesse, porém também, da mesma forma que ela tem facilidade em aprender muito rápido, ela também pode se entediar muito rápido. Ela pode também perder o interesse, principalmente em coisas que ela não vê sentido, não tem prazer, não tem, tipo, isso aqui não faz sentido, então, eu já sei, então eu não preciso aprender mais. Então pode acontecer isso também, que aí pode vir o tédio, a desmotivação na escola. A escola, eu acho que é um dos lugares em que mais aparece todas essas situações em que, se nós tivermos ali pessoas, né, adultos, principalmente profissionais, que estejam atentos, fica mais fácil a gente fazer algumas adequações para que ela se engaje, ela se motive, ela se interesse. Porque, como eu falei em outras sessões, inclusive, o mundo foi criado para pessoas neurotípicas, não para neurodivergentes, né? Então, o jeito de ensinar uma criança com superdotação e uma criança neurotípica é diferente. Não dá para você aplicar a mesma metodologia para essas duas crianças. Claro, algumas coisas super funcionam para as duas, mas se essa criança começar a falar assim, isso aqui eu já sei, eu perdi interesse, eu tenho tédio disso aqui. Tem um filme que eu queria lembrar o nome, mas ele é maravilhoso, é de uma menina que ela também é superdotada, mas a questão da superdotação dela é questão matemática, e o irmão dela acaba criando ela. E eu prometo que se eu lembrar no final eu falo, tá? O nome desse filme, porque ele é maravilhoso. E ela vai para uma escola regular.
E ali mostra, né, tipo, contas básicas, simples, para a idade ali dessa, se não me engano, ela tem uns 6, 7 anos de idade, 8. E aí umas continhas, assim, para as outras crianças da faixa etária dela, eram super difíceis. Para ela é fácil. Aí a professora fala uma conta super alta, grande de multiplicação ali, e ela consegue responder. Toda a outra parte que é do comum, né, das outras crianças, ela não tem interesse. Porém, a escola regular para ela é importante por uma questão de socialização, porque ela também, como ela tem esse jeito, né, esse funcionamento diferente da grande maioria, ela tem muita dificuldade de socializar, né, de interação com as pessoas. Inclusive, isso vai ser um tema também para a próxima sessão. Pode também confundir com autismo, e nem sempre é autismo, às vezes é uma questão de superdotação. Porém, nem toda criança com superdotação, né, superdotada, ela vai se destacar lá na escola. Né? Às vezes ela pode se destacar em outros lugares, em outros ambientes, né? Agora, no adolescente, então pode vir junto de pensamento crítico, questionamento, crises existenciais. Isso eu passei muito na minha adolescência. Intensidade emocional. Vou fazer um grande parênteses aqui agora. A adolescência é uma das fases mais complicadas e conturbadas do desenvolvimento humano. Então, assim, o que já para um adolescente neurotípico que está ali com funcionamento dentro do padrão, dentro do que é esperado para ele, já é muito intenso, para uma pessoa superdotada é mais intenso ainda. Então, você pega assim, compara um adolescente neurotípico que tem um funcionamento padrão, né, dentro ali do padrão, e multiplica por uns 10 vezes mais essa intensidade dessas mudanças hormonais, emocionais, psicológicas que acontecem numa pessoa superdotada. Então é muito mais intenso. A sensação de não pertencer a lugar nenhum, por mais que ele transite em grupos, eu falava muito isso, né? Eu transitava por vários grupos. De novo, eu não tenho diagnóstico de superdotação, só tenho diagnóstico de autismo. Mas eu vou dar esse exemplo porque cabe. Mas eu não sentia que eu pertencia a grupo nenhum. Eu estava em todos, mas eu não era de nenhum. Né? Então é esse sentimento que vem. Então aqui a questão do sofrimento ele aparece quando falta a compreensão. Por exemplo, a pessoa ali superdotada tá tentando se comunicar, tá tentando interagir, tá tentando mostrar todo aquele universo que é muito rico, muito vasto, e ele não recebe de volta essa compreensão que ele gostaria e que muitas vezes ele oferece para as pessoas, porque como uma pessoa superdotada, algumas, né, elas conseguem entender coisas complexas, entender nuances, inclusive lá na primeira sessão eu falo um pouquinho disso, então dá uma olhadinha lá na sessão anterior, eu falando disso para você entender melhor. Então tem isso, então o sofrimento vem quando falta essa compreensão. Agora, no adulto, que vai se reconhecer muito tempo depois, tipo, só às vezes na fase adulta mesmo. Então, alguns adultos eles podem relatar, por exemplo, sensação de ser diferente, pensamento acelerado ou profundo, cansaço mental, que aí a gente fala da questão do burnout. Uma próxima sessão eu também vou querer falar um pouquinho melhor sobre isso. A sensibilidade emocional elevada. O entendimento, ele costuma normalmente trazer alívio e reorganização da própria história. Então, o adulto, ele vai sentir mais ou menos ali essas coisas da adolescência, ele carrega ali para a vida adulta, até mesmo da infância, enfim, ele carrega para a vida adulta, ele tenta se encaixar nesse molde, mas esse molde não é feito para ele. Né? Então, quando um adulto se descobre enquanto superdotado, abre-se um universo assim, poxa, agora tem nome para as coisas que eu sinto, tem nome para como eu compreendo as coisas, como eu entendo o mundo, como eu me percebo o outro. Então, isso vai dando para ele mais ferramentas de lidar com as próprias questões, que é difícil, porque tem um sofrimento muito grande para ele. Uma informação bem importante aqui que eu quero trazer é que superdotação não garante sucesso, porque no imaginário, eu acho que das pessoas nossa, a pessoa é superdotada, ela deve ser gênio, né, que vai descobrir de novo, igual Albert Einstein descobriu teoria da relatividade e tudo mais. E não é bem isso. E vai ter sucesso, vai ser uma pessoa muito bem sucedida. Cara, nem sempre.
Então, a superdotação ela não vai garantir o sucesso, a pessoa conseguir ótimos empregos, uma ótima vida. Porque isso tudo vai depender do ambiente, do acolhimento e também das oportunidades, porque se tem uma coisa que a gente gosta muito de falar é da questão da meritocracia, né? Que a pessoa fez por merecer, não desmerecendo as pessoas que se esforçam, porque eu, inclusive, sou uma pessoa que me esforço muito para eu ter sucesso na minha vida profissional e pessoal também. Porém, não é uma coisa assim tão simples. Eu cheguei onde eu estou hoje porque eu também tive pessoas que me deram oportunidades, que acreditaram em mim, que apostaram em mim, tanto a minha família, quanto os meus mestres, né, da faculdade, quanto parceiros de trabalho. Então, se você tem ali todas essas condições, você vai conseguir se desenvolver bem, como qualquer outro ser humano. Ser humano, quando tem um ambiente propício, que tem uma rede de apoio, que tem condições de saúde física, mental, ela consegue se desenvolver bem e ela consegue ter sucesso na vida dela em todas as áreas da vida. Então, é importante a gente lembrar que potencial não é igual a desempenho. Eu posso ter um baita potencial, porém nem sempre eu vou conseguir desempenhar bem aquele potencial que eu tenho por causa de todas essas questões. Então, se eu estou ali em crise, se eu estou com crise de ansiedade, de pânico, se eu estou num quadro depressivo, ou esteja acontecendo várias situações traumáticas na minha vida, como é que eu vou desempenhar bem? Você consegue trabalhar bem se você tá triste, tá com ansiedade, tá de mau humor? Você realmente produz da mesma maneira quando você tá bem? Quando você tá se sentindo feliz, quando você tá ali disposto mesmo? Assim, nossa, hoje eu acordei e o céu pareceu todo colorido para mim. Não pareceu cinza, como a grande maioria das pessoas neurodivergentes às vezes acorda. Né? Então tem essa diferença e é importante a gente entender e tratar com o respeito e o cuidado que se merece. Então, para a gente ir encerrando, entender então a superdotação, ela pode ajudar a se olhar, né? Pessoas que têm superdotação, que são superdotadas, elas podem olhar para si e aprender o como elas funcionam, né? Porque quando a gente vai nomeando, a gente vai entendendo. Eu, como pessoa autista, desde que eu descobri meu diagnóstico, consigo dar nome para as coisas e aí eu consigo desenvolver os recursos, entender qual tipo de suporte que eu preciso para determinadas situações da minha vida e com isso eu consigo me regular melhor. Mas não significa que eu sofro menos. Porque o sofrimento continua sendo intenso. A diferença é, agora eu tenho apoio, agora eu tenho suporte, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Essa é a diferença, né? Então é importante a gente entender, né, tanto quem é superdotado e quem convive com pessoas superdotadas, para ter esse olhar de empatia, de carinho, de cuidado, né, e de respeito. Porque a gente parece que tem realmente um script que as pessoas seguem. Quando você fala que você é autista, as pessoas seguem aquele script para te devolver. Quando você fala, sou superdotado, segue aquele mesmo script. E é impressionante que as falas são idênticas. Mas não, quando a gente vai compreendendo, com a internet, gente, o que mais a gente pode fazer é pesquisar. A gente pode, se eu me deparei com algo que eu não conheço, cara, a internet está aí. É só a gente pesquisar. Então, na próxima sessão tem um tema que é ali, ó, do ladinho da superdotação, que tá ali junto com ela, que chama altas habilidades. Que as pessoas às vezes podem confundir, não entender, acham que tudo é a mesma coisa, e às vezes sim, às vezes não. Mas numa próxima sessão eu vou conversar com vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa sessão de hoje. Então, curta, comenta, compartilha. Se tiver dúvidas, perguntas e sugestões, é só me mandar que vai ser um prazer para mim responder vocês. Então, até a próxima sessão!